enaltecer a derrota, é isso? A gente começa a enaltecer a derrota aqui agora? Não, Pô, é pelo isso. amor de Deus. Mas não fez... Parabéns. É o primeiro colocado no troféu da competição. Ironia, irmão? Competiu, o Atlético competiu. Pra que essa ironia? O que importa agora é competir. Agora você quer que a obrigação seja ir no Maracanã contra o líder do campeonato e ganhar? Você quer jogar o Atlético pra baixo? Você não vai conseguir. Não quero jogar o Atlético pra baixo, não. Quem tá se jogando pra baixo é o próprio Atlético. Que viu o jogo, são 4 jogos seguidos sem vencer. Viu o Atlético enfrentando o Flamengo de igual para igual e com desfalques. Ele quer que o Atlético vai lá e ganhe. encara o Flamengo Vocês estão aí tomaria uns 4 ou 5, Você e o Breno. Do otário aqui. São 4 derrotas em 5 jogos. E a imprensa mineira pirou com a vitória do Flamengo em cima do Atlético e com a derrota do Cruzeiro. Mengão, líder do Campeonato Brasileiro. Bora acompanhar aqui o debate e as reações da imprensa mineira. Simbora! Falando em mal, o Galo morreu ontem vendendo saúde. Né? Porque... Mas foi, ué. Foi porque defensivamente, pelo menos pra mim, foi o melhor jogo dos últimos tempos. Defensivamente. Incrível. Defensivamente. Perdeu no melhor jogo. E aí ontem perdeu por 1-0. Num gol de bola parada, que foi mais ou menos o que aconteceu. Aliás, foi efetivamente o que aconteceu contra o Bucaramanga. Mas eu fiquei com uma boa impressão do Atlético, apesar do resultado ter sido uma derrota, mas muita gente, principalmente lá no Rio, o clima lá no Rio era de que... Porra, Rony! Ô, Rony! Para, olha lá. Essa bola ia bater na trave, ela não ia entrar. Não olhou. Olha aí. Ah, não, Rony, você tá de brincadeira, cara? Tem que levantar a cabeça, né? Eu fico pensando, se é o Reinaldo, ele é até capaz de driblar o zagueiro em cima da linha, né? E fazer o gol. Não, mas aí é dureza, hein? Relaxa, Elton. Comparar. Não, mas eu posso. Então eu vou comparar com outra pessoa. Se fosse o Elton Novaes, faria o gol. Minha avó faria. O Elton no gol. Mas continua comentando, depois você tem um espaço só pra falar do Rony. Então, nossa senhora, coitado do Rony. Tira o Rony aí da sala aí, galera do Atlético. Mas olha só, lá no Rio de Janeiro só se falava de uma vitória tranquila do Flamengo em cima do Atlético, que ia ser goleada. Eu cheguei lá no Rio no sábado pela manhã e conversei com alguns amigos, pessoal de hotel, você conversa com um, com outro. Era isso. E eu acho que o que pode se tirar desse jogo do Atlético, que ainda estava desfalcado do Lianco, que é um titular, o Arana é um titular, o Dudu vinha sendo titular, é que o Atlético competiu. E em vários momentos de igual para igual com o Flamengo. Teve a oportunidade de fazer o gol. O Rony, essa oportunidade aí, tinha o quê? 5 minutos de jogo. Teve bola na trave do Scarpa. O Atlético foi presente, né? E em vários momentos eu tive a sensação de que o Atlético poderia sair do Maracanã com uma vitória. Principalmente quando o Cuca ele volta para o segundo tempo. Eu falei, agora de repente ele coloca o Biel ali, faz uma fumaça. Mas aí ele segurou, foi colocar o Biel mais para frente. Mas aí vem a bola parada, né? O Atlético tem um problema sério com essa bola aérea, né? Não é de hoje. Não é de hoje. Pô, o Alonso fica assistindo, né? Não dá para o cara cabecear uma bola da marca do pênalti sozinho, né? E aí, um erro fatal. Eu vou dizer um não. Foram 2 erros fatais. O Rony não fazer o gol, né? E essa bola aérea. Mas eu vou dizer para o torcedor do Atlético. E ontem eu estava conversando com a turma da comissão técnica do Atlético sobre isso. Fica aí um alento de que para quinta-feira, que é uma competição de mata-mata, ontem tinha uma pressão, estava muito cheio o Maracanã, a torcida pressionou, a torcida do Atlético, inclusive me surpreendeu, HG, porque era um jogo que o Atlético estava meio abatido, né, pelo momento que vivia, e a torcida do Atlético foi lá, né, prestigiou, incentivou do início ao fim. Então a expectativa é que na quinta-feira seja melhor ainda a presença do torcedor do Atlético no Maracanã e que o Atlético possa sim competir como foi ontem, né? E aí é uma outra competição, é mata-mata. Eu gostei muito do que o Cuca fez e o Scarpa para mim nos 2 últimos jogos, para mim foi muito bem. Contra o Bucaramanga e ontem na lateral, cara, o que correu o Scarpa, o que jogou o Scarpa. E a gente pode citar um cara que a gente também não cita há muito tempo aqui, o Alan Franco. Como o Alan Franco, ele tem se desempenhado aquele papel ali de primeiro volante que não é a dele, mas com, sabe, muita entrega. O tempo todo ele tá ali, tá aqui. E outra, essa vai pro Thiago Fernandes e vai pros demais aqui que sempre criticam, né? O Igor Rabelo mostrou que ele é um cara que pode entrar, que ontem ele não comprometeu. Não é para ser titular. Não é para ser titular, mas ele pode compor o elenco sem problema. Pode entrar que o adversário ganha 1-0. Tá tudo bem. Quem quis dispor não foi, só para deixar claro, quem quis dispor do Igor Rabelo não foi nenhum do Thiago Fernandes nem os demais, foi o Cuca, técnico. Não, mas é porque o Thiago Fernandes fala que o Igor Rabelo não serve para o Atlético. Mas o também acha que não. Pode seguir. Bem, mas ontem ele serviu, mostrou, não, o Cuca não acha que não serve. Então se dirige ao Cuca. Não, o Cuca tem os titulares dele. Então se dirige ao Cuca. O cara que não assistiu ao jogo ontem e escutou só a explanação do Breno, ficou 3-0 para o Atlético. Cara, é impressionante. Estão se contentando com pouco. Isso que o Breno está fazendo é pequenar o Atlético. O que o Breno está fazendo é pequenar o Atlético.
O Atlético hoje perder pro Flamengo é motivo de comemoração. É motivo de exaltação. Ele tá exaltando o Igor Rabelo. Nossa, que timaço, que maravilha. Competição maravilhosa. 1-0 pro Flamengo. É isso que o torcedor tem que se contentar com essa temporada. Tempo no Chile, você não ficou sabendo o que aconteceu aqui. Não, fiquei sabendo o que aconteceu. A internet não devia estar pegando no Chile. Aí você não ficou sabendo do momento que viu o Atlético. Até semana passada, todo mundo achou que ia ser 4-0 Tá parecendo algo absolutamente natural o Atlético virar saco de pancada. É natural o Atlético perder com o Caramanga. Não foi saco de pancada, não foi? Perdeu de novo, irmão. Mas foi saco de pancada? Perdeu. Não, mas peraí. Mas perdeu contra mais quem? uma vez. Contra quem? É fácil jogar contra o Palmeiras lá? Não. É fácil jogar contra o Bahia lá? Perdeu mais uma vez. É fácil jogar contra o Flamengo? Com isso, cara. Vocês estão tratando hoje a derrota como algo normal e natural. Tá parecendo a infância das crianças agora. Se o Atlético perder ganhar é importante, gente. Competir não é só competir, não. O Cruzeiro, se for lá e perder, é normal. Cara, a questão não é não ganhar do Flamengo. A questão é chegar aqui no dia seguinte e tratar com tá tudo bem. Não. Jogou bem. Eu falei que competiu. Legal pra caramba, infelizmente perdeu, mas competiu e teve chance de ganhar. Vamos ver o copo meio cheio. Cara, o Atlético precisa mexer urgentemente algumas coisas. Você tá dizendo que o Breno Garante passou pano, é isso? Passou muito pano agora nesse comentário. Você acha que o Atlético não jogou bem, é isso? Passou muito pano nesse comentário. Você acha que o Atlético não jogou bem? Cara, eu acho que o Atlético defensivamente, nos 45 minutos iniciais, fez um jogo ok. Só que o jogo tem 90 minutos. No finais e aí, também, no segundo tempo, bola parada, mas não foi mal. Segundo tempo, o Flamengo não criou tanto. Quantas defesas importantes o Everson fez no jogo? O Atlético criou o quê no segundo tempo? Não, pera aí, mano. Nós estamos falando de segurar, de se defender bem. Mas aí a gente só vai ver o lado positivo. Contra um adversário. Ué, mas você defendeu comigo aqui, que no Mundial, pegando um adversário mais forte, se você jogar mais fechado, você tem mais chance. O Atlético Você queria que o Atlético fosse de peito aberto pra cima? Você queria que o Atlético fosse... Aí no Atlético a gente vai o quê? Enaltecer a derrota? É isso? A gente começa a enaltecer a derrota aqui agora? Não é isso. Mas não fez... Cadê o seu resultado? Não fez um jogo... Você tá... Não fez um bom jogo, mas não fez um bom jogo defensivamente? No primeiro tempo. No primeiro tempo, nos 45 o Flamengo teve 16 finalizações, o Atlético teve 13. Então aí você já começa a mostrar. O Flamengo teve 5 escanteios, o Atlético teve 7. O que importa no jogo mostrar pra você que o Atlético jogou. Finalizações. O Atlético jogou. É quem ganha. É quem ganha. O Atlético jogou. Por isso que o resultado é o mais importante dessa bagaça. Porque quem tem resultado no final é campeão. Quem tem resultado no final vai pra Libertadores. Quem tem resultado no final vai pra Sul-Americana. O Atlético competiu. Então, parabéns. Desculpa, pessoal. Eu achei que o Atlético importante pro Atlético fosse conquistar um resultado positivo. Mas parabéns. É o primeiro colocado no troféu da competição. Competiu. O Atlético competiu. O que importa agora é competir. Não tem mais importância vencer. Então é a obrigação do Atlético ir lá e ganhar de 1-0? A obrigação do Atlético é sempre ganhar. Porque aqui, quando eu falo que tem que ganhar do Bucaramanga, você fala que não é obrigação. Agora você quer que a obrigação seja ir no Maracanã, contra o líder do campeonato e ganhar. Aí o Atlético está no momento ruim, vai lá e compete, quase ganha. Porque se o Rony faz o gol, poderia ganhar. Aí você vai menosprezar isso? Você quer menosprezar um crescimento do Atlético? Irmão, pelo amor de Deus, quase. Cara, quase. Você quer jogar o Atlético pra baixo? Você não vai conseguir. Não quero jogar o Atlético pra baixo, não. Quem tá se jogando pra baixo é o próprio Atlético. Que viu o jogo, são 4 jogos seguidos sem vencer. Viu o Atlético enfrentando o Flamengo de igual pra igual e com desfalques. Parabéns, é o troféu jogou de igual pra igual. O Flamengo ganhou esse contra o Liverpool em 2019. Jogou de igual pra igual. Ganhou esse também contra o Bayern agora. Jogou de igual pra igual e tá aí, velho. Você acha que o normal é isso, é perder. Aqui, deixa eu contar uma coisa. Vocês estão normalizando a derrota. Não. Normalizando o fracasso. Poucas vezes eu vi essa ala aqui tão soberba como eu tô vendo hoje. Tá difícil. Ele quer que o Atlético vai lá e encara o Flamengo. Vocês estão aí tomaria uns 4 ou 5, Você e o Breno estão apequenando a Atlético. Não, é que a gente eu não disse jogar de igual para igual. Você pode jogar fechado e ganhar. Você pode jogar fechado e ganhar. Vocês dois estão apequenando o Atlético. O que vocês estão fazendo é apequenar o Atlético. O Atlético tem que vencer sim, gente. O Atlético tem que ir lá e vencer sim. Mas todo mundo sabe disso. Não, mas você está falando o óbvio lulante. Para vocês não parece óbvio. Não. Para vocês o óbvio é parabéns. Eu acho que não. Eu acho que você não entendeu. Deus, você não entendeu. Pelo amor de Deus. A gente vai tentar explicar de novo. Vocês estão apequenando o Atlético. Nós estamos falando de a régua para um é uma, a régua para outro é outra. Fez um jogo decente. E aí, defensivamente, fez um jogo decente. Tem ninguém batendo palma para derrota aqui. Então, otário aqui. São 4 derrotas em 5 jogos. E daqui a pouco, se essas derrotas continuarem, mesmo o time jogando como jogou ontem, não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai sobrar para alguém, né? Vai sobrar para alguém. E normalmente sobra para quem? Treinador. Para o treinador. Se continuar azedando a garapa rodada após rodada, por exemplo, calma que você vai falar, o Redneck. Quando tem, nesse caso, você pega o Flamengo pela Copa do Brasil. Quem é o grande favorito dos confrontos? Flamengo. É óbvio que é. Agora, por exemplo, tem o Red Bull Bragantino pela frente, que faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro.
Vocês juram, se não ganhar do Red Bull Bragantino, o Cuca não vai balançando pro jogo de volta contra? Claro que vai, gente. Claro que vai. Lá no Atlético, vocês podem ter certeza que já tem gente dentro do clube lá que já começa pensando bem, não sei lá. Porque no caso, quem paga o pato é sempre o treinador. A verdade é essa, pois não. Não, sobre postura, que eu acho que o Breno estava falando a respeito de postura. E eu acho que isso é muito importante a gente lembrar. O Atlético fez até agora 5 partidas depois da volta da Copa do Mundo de clubes. Ele enfrentou o Bahia, enfrentou o Palmeiras, enfrentou o Bucaramanga 2 vezes e agora enfrentou o Palmeiras. Em nenhuma das outras 4 partidas anteriores, a gente viu o Atlético com a postura que ele teve ontem. Ontem o torcedor do Atlético sentou e assistiu um jogo onde ele, esse é o Atlético que eu gosto de ver jogar, esse é o Atlético que eu acredito que possa vencer partidas. Porque o Atlético fez uma partida nula diante do Palmeiras. Nula. O torcedor atleticano ficou em extremo desespero. O jogo da ida contra o Bucaramanga, que curiosamente o Atlético conseguiu a vitória, o Atlético fez uma partida péssima. Poderia ter saído do primeiro tempo perdendo para o Bucaramanga por 2-0, se não fosse a pouca qualidade técnica de alguns jogadores da equipe colombiana. Enfim, o jogo contra o Bahia também, o Atlético poderia ter mostrado algo mais para sair com um resultado melhor e acabou tomando gol lá nos últimos 10, 15 segundos. Então, eu entendo o que o Breno está colocando. É claro que o Atlético precisa urgentemente de resultados e o próximo jogo vai ser um jogo decisivo diante da equipe do Flamengo, novamente, jogando fora de casa. Então, o combo, quando você olha os resultados que o Atlético vem tendo, eles se tornam pesados e atrapalham até o mental desses jogadores. E também a implicância do torcedor com tudo que está acontecendo. O ponto positivo, e eu concordo com o Breno, é que a postura da equipe foi uma postura diferente. E isso tem que valorizar. Se o Atlético estivesse em um outro momento, você poderia ter questionado essa questão. Mas já vem jogando desse jeito, já é desse jeito. Não, o Atlético não vinha apresentando esse futebol. Você pega o jogo de ontem, de ontem, e pega o de domingo passado, parece que é outra equipe completamente diferente. Pegou 11 jogadores diferentes e colocou, mas não foi o futebol, foi o mental, foi a entrega tática, o entendimento do que o treinador pediu. E parabéns para o Cuca com o modelo de jogo que ele fez. Eu gostei bastante e foi fundamental para o Atlético encarar o Flamengo da maneira que encarou, Valu. Ô HG, esse Atlético não é o de 21, o de 22 e nem o de 23, que ganhou lá a última vez por 3-0. O Atlético de 24 tentou encarar o Flamengo na Copa do Brasil e a gente viu o que aconteceu no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Thiago, parabéns, Valu. O ano passado. Pensando na eliminatória que tem à frente, vamos lá, Atlético contra o Bucaramanga. Perde o jogo, se classifica e o campo é lastimável para mim. Sim. Lastimável. Sim. Mesmo com as oportunidades criadas. Um time completamente desconectado. Atlético contra o Flamengo ontem. Perde e tem muitas coisas boas dentro da organização. Primeiro, a entrega dos jogadores de acreditarem no plano que o Cuca traçou para o jogo contra o Flamengo. Acho que para o Atlético e para o Cuca se torna mais interessante quando ele tem logo ali à frente uma eliminatória de Copa do Brasil e no Rio de Janeiro, novamente. O Atlético mudou muito, para mim lembrou um Atlético um pouco do Milito, às vezes, jogando num 3-4-3, quando podia jogar e se defendendo, às vezes, num 5-4-1. E a gente até, para mostrar o campinho, o Atlético começava a marcar do seu meio-campo para trás, com muita resiliência, com muita responsabilidade. O Franco acompanhando a Arrascaeta no primeiro tempo. O Scarpa, mas o Scarpa tem que jogar pelo lado direito. Às vezes, o que o time precisa como equipe vai muito além. Não estou dizendo que o Atlético arrumou a solução para o resto da temporada, mas para essa eliminatória do Flamengo, eu acho pelo menos que o caminho passa pelo que o Cuca fez ontem. Saravia funcionando ali como um terceiro jogador, um terceiro zagueiro mesmo. Acho que ali, de fato, é manter mais ou menos a mesma estrutura, tirar o Rabelo, evidentemente, colocar o Lianco para fazer... Evidentemente. É evidente. Não, eu tô com você, tô 100% é o Lianco, É o Lianco no lugar do Rabelo, manteria o Saravia. O Saravia, ele é muito físico, ele tem mais capacidade de encurtar mais a marcação do que o Natanael. Faltou
mais uma vez, Mas as você peças... tiraria o Natanael pelo Sarabia? Para fazer o que foi feito... Para fazer o modelo de ontem. Com o menino, né, que a gente disse, né, o menino não pode... o menino não pode ser banco hoje na atual conjuntura das opções. Nenhuma. Fez um baita jogo para mim também, enquanto aguentou. Muito bem, nação, tá então a imprensa mineira repercutindo e reagindo aí à vitória do Flamengo em cima do Atlético Mineiro. E para fechar a noite péssima dos mineiros, o Cruzeiro também perdeu. Então o Flamengo assumiu a liderança. Felipe Melo soltou o verbo sobre o Wallace Ian em jogo. Ele falou o seguinte: o Wallace Ian parte para cima do adversário, ele é um moleque debochado, ele estava discutindo com o Hulk e ele debochando. Coisa de moleque mesmo, bom para o Flamengo. Essa substituição fez muita diferença para o Flamengo. Acredito que se não tivesse feito essa substituição, o Atlético poderia ter segurado o empate no Maracanã. É o leque das opções que o Flamengo tem no elenco. E o Hulk, que foi chorar, né? Não sei se vocês viram, mas o Hulk no final da partida, dá uma procurada aí, tá no Veloso com 2 L's no Instagram. Ele postou lá uma leitura labial do Hulk chorando, reclamando do Wallace Ian para o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz nem aí pro Hulk, e o Hulk lá, ó, buzinando, falando no ouvido. É brincadeira, o Hulk é chorão demais, meu irmão. No Botafogo, Rio de Janeiro, o Botafogo é o chorão. Lá em Minas, o chorão de Minas é o Atlético Mineiro e principalmente o Hulk, né? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva só no vídeo, deixa o like até o próximo vídeo.